Agora foi. Querido Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nesse instante, Pai Supremo, em que os nossos corações estão unidos mais uma vez, juntamente com os nossos irmãos, abençoa-nos, ó Pai, e dai-nos a tua graça, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos, Senhor, receber esse alimento espiritual. Abençoando o nosso irmão Alberto, capacitando-o cada dia mais, Senhor, nessa nobre missão de levar, Jesus querido, a palavra, Jesus, no teu evangelho. Abençoa cada um dos nossos irmãos presentes e os que não puderam estar presentes também, dando-nos a tua graça, Jesus, e a sabedoria do teu Espírito Santo. Neste momento, nós te pedimos, Jesus, e te agradecemos no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Amém. Olá, então, boa noite a todos. Oi, Lara, seja bem-vinda. Então, vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos. Eu acredito que hoje dê para nós finalizarmos esse capítulo. Vamos aqui. Vou compartilhar uma tela. Vocês podem acompanhar pelo livro de vocês. Nós vamos acompanhar aqui essa tela. Ok. Então, nós estamos no Livro dos Espíritos. É o livro terceiro que fala das leis morais. Tá? Nós estamos tratando da lei do progresso. E a temática que nós estamos já algumas reuniões, está falando dos povos regenerados, que está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 8, item 3. Então, essa formatação é do Alberto, que sou eu, Alberto Lima, estamos no nosso módulo virtual. Tá? Nesse capítulo 8, né, a Lei do Progresso, ele trata de seis capítulos, ou 6 itens, né, que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o estado natural, marcha do progresso, e agora nós estamos nos povos degenerados. Povos degenerados foi um título que Kardec coloca para nos apresentar a situação de algumas culturas que apareceram, né, e que, de uma hora para outra, diante de percalço, seja um fenômeno da natureza, seja uma guerra, um fenômeno social como a guerra, né, por exemplo, depois que termina esse percalço, essa situação gravosa, esses povos entram como se perdesse o brilho, e ao invés de continuar o seu processo de embelezamento, de crescimento, eles entram num estágio de degeneração, como se regredisse, né? Como se não avançasse, passasse mais para a violência, para situações que causam pânico, causa tristeza. Ao invés de crescer, o povo está em crescimento e de uma hora para outra ele diminui esse crescimento e é como se retroagisse. Tá? Então, ele nos coloca algumas perguntas e o Espírito de Verdade vai nos respondendo. Hoje nós vamos para a questão 788, né, em que Kardec faz a seguinte colocação, e no final ele pergunta: os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude, como os indivíduos. Então ele faz uma analogia, né? Por exemplo, os romanos, né? Uma individualidade que veio da infância, na formação do Estado romano, né? A idade madura, com o seu apogeu do Império Romano, e depois vem a decrepitude, ou seja, aquele império, aquele povo que dominaram praticamente o mundo conhecido, eles ruíram, né, e deixaram de existir como aquele povo. Né? Então, ele diz, olha, é parecido com essas individualidades, são individualidades coletivas, ele usa esse termo, que tem essas 3 fases.
Aí ele diz, olha, essa verdade é constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados desse século terão o mesmo declínio e o seu início como os da antiguidade. Aí nós podemos fazer analogia, por exemplo, Estados Unidos, né? Estados Unidos da América, são os mais avançados, pelo seu poderio militar, econômico, não está no auge, né? Será que ele vai entrar em declínio? Né? Será que ele vai ter um fim? Né? Como aconteceu, a história mostra que já teve os babilônios, né? Os persas, né? Os gregos, os romanos, né? Os diversos povos que chegaram ao apogeu e depois entraram em decrepitude e praticamente deixaram de existir. Então, os povos mais adiantados desse século, né, vai acontecer a mesma coisa? O que é que vocês acham? Vai seguir o mesmo modelo da história que vem acontecendo com os outros povos, ou não? Esses povos se permanecem ad eterno? Queria a ajuda de vocês. Eu acho, Alberto, que tem grande possibilidade, sim, de mudar tudo, né? Até porque os mais poderosos aí estão querendo se digladiar de novo, né? Já estão, né, se digladiando. Então, pode haver uma mudança muito grande aí por conta disso, né? Nós podíamos olhar, por exemplo, a Espanha e Portugal, né? Há uns 2 séculos atrás, eles praticamente dominavam o mundo todo, né? Com as suas navegações, os descobrimentos, né? Depois eles reduziram, hoje são estados, né, não tem tanta expressividade, né? Nós podíamos ver a Inglaterra, né? Depois de Portugal e Espanha, a Inglaterra vem com seu poderio, né, dominante. A Inglaterra já diminui o seu poder, né? Atualmente, Estados Unidos, né, a Rússia, né, aí vem a China. Então, será que a história vai dizendo que esses povos vão terminar por ter o seu declínio e até mesmo o seu fim? Eu também creio que sim, viu, Alberto? Porque tudo está em constante mudança o tempo todo, né? Desde o início, né? Da formação do homem aqui na Terra, do aparecimento do primeiro homem, né? Então, vão tendo mudanças, vão se extinguindo, e para ter aquela evolução, porque quando fica muito parado, fica formando tipo panelinhas, mesmo que estão no comando, a própria espiritualidade, né, vai modificando isso daí, e há uma extinção deles mesmos com o próprio tempo, para eles nascer, que vão reencarnar em outros lugares, né, para estar ajudando outros povos, né, através da evolução e na sua própria evolução, sim. Constantemente, tudo está em evolução, tudo está em mudança o tempo todo, como nós também. A impressão que eu tenho é que cada povo vem com uma missão, né? Eles vêm, por exemplo, os romanos, eles trouxeram aquela missão de preparar o ambiente, divulgar ideias, né? Os povos eram muito isolados ali na Europa ali, e os romanos vêm e trazem com ele muitas tecnologias, né? Estradas, né? Domínio dos metais, de alguns metais do ferro, né? Meio de transporte, meio de comunicação. Quando eles terminam a sua tarefa, né? Entra em decrepitude e praticamente some. Hoje a gente só vê ruínas lá em Roma, né? Então dá a impressão que cada povo vem com uma característica de apresentar algo, de trazer algo. Os Estados Unidos vem com os ideais de liberdade, né? Os ideais de liberdade religiosa, né? Que não tinha na Europa, né? Eles fogem daquele momento que a Europa estava com perseguições religiosas, aquele grupo foge, vem para as Américas buscando liberdade, né? E eles conseguem isso, apresentam esses conceitos, né? Mas chega um ponto em que cumpre o seu papel, né? Deixa de ser um país de liberdade, né? Ou liberdade só para eles, mas para os outros começa a agir de forma diferente, usurpando o poder. E então, como a Aparecida coloca, dá a impressão que a espiritualidade acha um meio de
tornar ou diminuir os efeitos dessa grande nação, né? Eu acho que é por aí. Cada povo, ou cada povo, a história vem mostrando que apresenta, transforma, modifica, contribui, e quando não há mais necessidade, é substituído por outros, né? Alguém mais tem alguma colocação? Ou entende diferente? Boa noite. Eu penso assim, é como se dá para perceber, pelos ensinamentos que a gente tem, né, pelas leituras e tudo, como você mesmo diz, tem o desenvolvimento, a evolução material e espiritual. E aí a gente nota que na parte material, na parte tecnológica, né, na parte intelectual, é como se chegasse a um grande que já até se perdeu na parte da moral, porque estão querendo passar mais do que, como se o poder, né, subisse a cabeça. E aí precisa se trabalhar agora esses mesmos povos, a parte moral. Né? Então, pode sim ter nessa mudança desse vai e vem, eu penso assim, né? Muito bem, tá bom. Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade, né, quando ele questiona se esses povos, né, mais adiantados deste século, ele coloca o século XVIII, mas ele pode retratar, né, porque o século XVIII, quem era muito forte? Inglaterra e a França, né, eram os povos mais adiantados. Estavam no seu auge, no seu apogeu, contribui com sua história, contribui com processos de administração, né? A Inglaterra como um centro financeiro do mundo, né? A França como um centro de liberdades individuais, né? Mas a gente percebe que, ao longo desses últimos 2 séculos, esses 2 países, que à época de Kardec era o auge, né? Entram em guerras, né? E eles perdem a grande parte desse poderio. Ainda tem colônias espalhadas, né? Eles ainda entram em guerra, mas não tem tanta força como tinha à época de Kardec. Né? E podemos fazer uma analogia para os que estão hoje, né? A Rússia, os Estados Unidos, mas aí vem a China também, com grande poderio. Né? Então, eles têm, como se tivesse uma infância, uma idade madura e uma decrepitude. Né? Então, eles fazem esse questionamento se vai acontecer o mesmo com esses povos que hoje dominam, né? E o Espírito de Verdade vai dizer que os povos que só vivem materialmente, tá? Ele faz essa colocação. Os povos que só vivem materialmente, ou seja, muito ligado ao materialismo, muito ligado ao poder bélico, poder financeiro, né? Cuja grandeza se firma na força e na extensão material, territorial, cresce e morre porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Então, ele está lá buscando território, buscando bens, buscando dinheiro, buscando sobrevivência, negociações, comércio, né? Mas se for só a parte material, só se ligar dessa parte material, não contribuir para outros aspectos, como os aspectos morais, desenvolvimento, de valores, outros, né? Ele vai dizer que há um esgotamento, muito semelhante ao homem, fase criança, madura e decrepitude. Agora, aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Então, aqueles povos que, além de ser materializados, né, buscam só o seu eu, né, mas não tenta ajudar ninguém ou outros, né, eles tendem a morrer. Né? A própria estrutura não permite que eles cresçam tanto e eles terminam perdendo força. Né? Mas ele diz, para os povos, né, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão farol para os outros povos. Então, aqueles povos que, além dessa parte material, né, eles buscam desenvolver os outros através de um momento de tantas tecnologias, mas também de valores morais, né,
de valores de auxílio, de fraternidade, esses povos tendem a permanecer mais tempo, né? Eles tendem a ficar muito mais, porque eles transmutam, eles ultrapassam somente a parte material. Eles buscam desenvolver outros valores. Então, isso se harmoniza. Então, nós podemos ver que alguns povos, né, trouxeram ou auxiliaram, né, o desenvolvimento da humanidade. Os gregos, né, com a filosofia, né? Então, sempre vão ser lembrados, né, os gregos, por ter trazido esses valores da filosofia, os valores do conhecimento, né? Então, eles continuam sendo lembrados, né, como farol para outros povos. Então, há essa ressalva, né? Mesmo não tendo um destaque econômico, um destaque bélico, né? Mas como desenvolve valores morais, né? Como eles desenvolvem, chama a atenção ou desperta nos outros, né, a questão da vida, da alma, né? E eles se harmonizam com a lei do Criador. Então, eles viverão e serão farol para outros povos. Tende a permanecer muito mais a esse desenvolvimento. Ok? Então, se for ligado somente a valores e a questões materiais, esses povos que hoje são fortes, são poderosos, eles terminam se enfraquecendo, porque eles vão entrar em novas guerras, vão perder poderio, né, financeiro, vão perder poderio militar, e terminam enfraquecendo, e a tendência é sumir. Ok? Ficou entendido ou tem alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Vamos passar para a próxima? 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? E aí? A gente, com progresso intelectual, progresso moral, as tecnologias, o globalismo, a proximidade das comunicações, a velocidade dos transportes, vai permitir que a Terra seja só uma nação? Alberto, ao meu ver, eu acho que em uma só nação, assim, eu acho que seria, assim, impossível, até porque cada um está num tempo de evolução espiritual, né? Então, vai ter o progresso, né, da caridade, através do amor, do aperfeiçoamento moral, mas sempre vai ter um povo mais adequado a uma determinada situação do que outro, até para poder a evolução mesmo do espírito, porque estamos sempre evoluindo, ainda existem os espíritos, né? No mundo mais primitivo, né, que tá em evolução ainda, e essa evolução é contínua, é da lei. Então, acredito que uma só nação, não, um só Deus, isso sim, né, a melhora espiritual de cada um, mas há sempre uma diversidade aí de nação, e isso daí eu acredito que ainda vai continuar. Nós já tivemos na história da humanidade, né, algumas tentativas nesse sentido, né? Se a gente que é mais antigo aí, para a década de 80, né, a gente vai lembrar da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem não lembra? Sim, URSS, né? verdade, Ou seja, naquela região ali do norte da Europa, ali, a Rússia, onde a Chechênia, a Ucrânia, né, era uma nação só. E tanto que tentou fazer essa miscigenação, o Stalin, né? Pegava a população de um grupo, de um antigo país, obrigava o casamento naquela região, fazia para miscigenar aqueles povos. Então, havia uma migração obrigatória, né, de alguns povos que ia para um outro território para miscigenar, para tornar um país só. Aquilo que era um monte de países anteriormente, né? Stalin e a ideia soviética era transformar num país só. Como? Miscigenando, obrigando casamento entre pessoas de
de nacionalidade diferente para formar a nova república, né? A república das repúblicas socialistas soviéticas, né? E não deu certo, né? Houve um rompimento, caiu, houve divisões, subdivisões, e ainda hoje há guerras, né? E há situações contraditórias, porque indivíduos que nasceram num país, aquele país deixou de existir, passou a ter um outro nome, né? Então, a confusão foi gigantesca nessa tentativa. Um outro exemplo mais recente é o mercado comum europeu, né? Em que se busca, né, por acordos, né, de diversos acordos firmados. Está ouvindo, não, Tânia? Só a Tânia não está ouvindo? Alguém mais? Oi? Eu estou ouvindo Por aqui perfeitamente. está certo também. Eu também estou ouvindo perfeitamente. Tânia, verifique aí ou tente novamente, viu? Então, a União, o mercado comum europeu, né? Eles estão nesse processo, mas cada país é o seu país, eles têm necessidade. Eles têm a mesma moeda, né? Tem as mesmas legislação, mas cada país tem peculiaridades, né? Trata de uma forma que num país é comum, no outro já não é, a questão da droga, da legislação drogadiço, a questão dos combustíveis, a questão das comunicações. Então, há a questão do idioma, né, sendo respeitado. A gente percebe que é muito difícil tornar a Terra, né, uma nação só. Há muito consenso em algumas partes, mas em outras não. Tomar uma decisão na Europa, né, tem que reunir aquele conselho, debater para entrar num acordo, é um negócio bem demorado, né? Então, a gente percebe que talvez não seja tão fácil tornar a Terra uma só nação. Não é isso, Aparecida? Olha, para falar a verdade, eu acho que é impossível, viu? Até Será porque vamos trazer um negócio mais perto, para dentro da nossa casa. Hum. A divergência, né? De forma de pensar. Agora, você já imaginou uma nação inteira, um mundo inteiro? Misericórdia, cada um com seus costumes, com as suas formas de pensar. São coisas que estão arraigadas ali, né? Há milênios e milênios. Então, eu acho muito difícil isso daí, viu? É como também, não. quando a gente fala naquela questão da concentração da riqueza, né? Quando tem pessoas que concordam que você tem que dividir, né, a riqueza por igual, né? E aí a gente vai ver que o progresso ele não ia caminhar, né, se você distribuir por igual. Então, há necessidade de concentrar nas mãos de alguns para que alavanque o progresso, né? Então, acho que seria também por essa analogia aí também né, que você tem que dividir, né, como você disse, cada um tem a sua peculiaridade, tem seus costumes, seus idiomas, mas aí lá na frente eu acho que o que vai unir isso aí é a lei, é o mesmo, como se diz, é um pastor só, né, como se diz, né, o rebanho é a humanidade, mas o pastor é um só. E aí essa universalidade vai se dar através, eu acho, do sentimento, né, do amor, da fraternidade. Interessante, né? Ou seja, há muitos pontos de consenso, né? Mas trabalhar como uma nação só, o planeta todo, é complicado, né? Língua, idioma, né? Tradições, né? A questão do nacionalismo, né? A gente vai progredir, a humanidade até vai progredir bastante. Vamos tratar todos como irmãos, né? Mas, olha, eu sou do Nordeste, né? Por exemplo, a questão do São João aqui no Nordeste é de um jeito, no Sudeste é diferente, né? No Rio Grande do Sul, toma o chimarrão quente, no Paraná, toma o chimarrão gelado, né? Então, é a mesma coisa, né? Mas com detalhes, com minúcias que não impede a convivência, mas, ao mesmo tempo, não dá
para tratar todos como uma nação, né? Mas alguém tem mais uma colocação? Acho que alguém ia falar. Se não tiver, vamos para a resposta do Espírito de Verdade. Tem a resposta e tem um comentário de Kardec bem ilustrativo, tá? Então, ele vai dizer, olha, não em uma só nação. Então, o Espírito de Verdade diz, olha, os povos da Terra não serão uma só nação, né? O que é impossível. Vai na linha que a Aparecida já tinha alertado, olha, é impossível transformar os povos da Terra numa só nação. Aí ele traz o substrato para o argumento dele, né? A afirmação dele. Pois, da diversidade dos climas, nascem costumes e necessidade diferente, que constituem as nacionalidades. O clima tropical, um clima mais quente, um clima mais frio, né? Os relevos, a forma como foi constituída aquele povo, traz peculiaridade, traz, né, um costume diferente. Então, vai ser muito difícil ou quase impossível, né, colocar o chinês, né, o africano, né, o índio-americano, tudo com a mesma língua. Né? Não vamos ter condições de trocar a língua portuguesa por uma língua internacional. Né? Não vamos chegar a esse ponto. Mas aí ele continua, assim serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essa necessidade. Então, criou o costume, criou a necessidade, criou a lei. Né? Criou a lei. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor, né? Pela raça, né? Pelo sexo. A caridade ela ultrapassa fronteiras, que é um ponto de ligação entre os povos, né? Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer o mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Né? Ou seja, quando todos os povos estiverem no mesmo nível moral, né, entendendo que somos irmãos, independente da cor, independente da opção sexual, independentemente do local em que mora, né, são irmãos, então vai ser tratado com respeito. E ninguém vai querer guerra, ninguém vai querer tomar o que é do outro. A gente vai tratar e vai caridosamente, né? Ou seja, ninguém vai querer fazer mal ao vizinho e ver as suas expensas. Então, vai haver um elo muito grande nas fronteiras e um amigo que mora no outro país manter essa amizade, né? Como verdadeiros irmãos, mas não deixando de ser chinês, de ser brasileiro, de ser português, de ser alemão. Né? Isso não impede que ele deixe de ser aquilo para que ele exerça a caridade, porque a caridade não tem fronteiras. Tá? E então Kardec faz um comentário. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Então, como é que a humanidade progride? O país todo progride, né? O Brasil progrediu, né? A Inglaterra, os Estados Unidos progrediu. Não, são individualmente. Eu me melhoro, à medida que eu me melhoro, né, eu transformo o meu ambiente que eu estou convivendo, né? E eu vou melhorando aquele ambiente. Então, a melhora da humanidade é a melhora dos indivíduos. Então, quando os indivíduos cresce moralmente, entende o valor de fraternidade, de caridade, de indulgência, tá? E ele há o reflexo na humanidade como um todo. Se a maioria daqueles povos, daquela humanidade, exercem esses valores, né? Então aquele povo é mais ordeiro. Né? A maioria exerce a paz, não quer guerra, né? Quer resolver conversando. Então é isso que Kardec analisa, que a humanidade progride através dos indivíduos, que se melhora pouco a pouco e se esclarece. Quando esses se tornam, né, numerosos, toma a dianteira e arrasta os outros. Então, quando esses indivíduos são a maioria, né,
pela paz, pela harmonia, pela caridade, quando percebe que o seu vizinho, o seu país vizinho está passando por uma catástrofe e vai lá auxiliar, então, quando a maioria está com esse nível, eles arrastam o restante, né? Então, de tempos em tempos, surgem os homens de gênios, eles dão um impulso. E depois, homens investidos de autoridades, instrumento de Deus, que em alguns anos a fazem avançar muito século. Então, é o que se fala da espiritualidade, está mandando, né, homens de gênios, criaturas, espíritos mais evoluídos para conduzir esse processo. Então, ele vem, seja na arte, seja na cultura, seja na filosofia, no aspecto religioso, ou na gestão administrativa, eles tomam a frente, né, para eles. Levantou a mão? Eu levantei a mão. Esse apontamento do Kardec aí, dessa questão, ela é um resumo perfeito de como que funciona o plano para regeneração do planeta. São pessoas que vão vindo em espíritos que vão encarnando com a capacidade de fazer em conjunto ali, né, cada um fazendo a sua parte individualmente, mas um conjunto de espíritos encarnando que tem a capacidade de fazer a humanidade ir avançando, né? E principalmente com alguns espíritos em locais estratégicos que têm o poder ali em mão, que tem algum tipo de ferramenta em mão que pode ajudar a humanidade a avançar mais rápido, né? Exatamente, né? A gente quase perceptível, né? Mas Kardec, com a sua lucidez, né? Perceba que esse comentário aqui é de Kardec, não é do Espírito de Verdade. Né? Então, por isso que ele é considerado, né, o bom senso em pessoa, né? Então, ele tinha capacidade analítica de Kardec no século XVIII, gente, é maravilhosa, né? Ele consegue, né, captar aquelas mensagens, ordena e faz o comentário muito, muito, muito elucidativo, né? Então, de tempos em tempos vem, né, homens de gênio tomar frente, né? Você vai ver os grandes filósofos, grandes escritores, grandes personagens na área religiosa, né, que dá direção, que conduzem massas, né, de pessoas que... Kardec, né? São instrumentos... Kardec é um exemplo disso também. Ele mesmo foi uma pessoa que foi utilizado. O tempo dele de dedicação à codificação espírita, a gente vai ver que não é um tempo tão extenso assim, né? 15 anos. 15 anos. Ficou a obra em 15 anos. Olha o que é a obra hoje. 15 anos eu estou que entrei no Espiritismo. Kardec, em 15 anos, ele analisa, né, condensa, reflete e apresenta essa obra maravilhosa, né? Que hoje a gente estuda. E centenas de anos após a gente estuda. E cada vez que a gente lê, que a gente reflete, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? E ele dá essa linha, né? Como é a transformação, né, do que está acontecendo. Ele continua, ó, o progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Aí ele traz, né? Percebe que ele traz outro item. Tem o progresso, né? E tem a questão da reencarnação. Ó, os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz nesse mundo e no outro. Compreende-se, mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte dos que, né, de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Né? Por exemplo, se não tivesse a reencarnação, imaginemos lá, se fosse só uma oportunidade de encarnar, né? Ou seja, o indivíduo só nasce uma vez. Ele nasceu na época das cavernas. Lá ele tinha que correr atrás da caça, né? Da comida. Lá as mulheres tinham que parir no meio do mato, né? Não tinha absorvente, não tinha roupa, não tinha nada. Passado alguns 1000 anos depois, né? Os indivíduos nascem com a grande facilidade, né,
de água encanada, a comidinha vem no iFood, as mulheres têm absorvente, são tratadas a parto sem dor, muitas vezes, né? Gente, onde estaria aí a bondade divina que colocou aquele primeiro indivíduo lá ao relento, né? E, por um acaso, agora nós estamos numa época de ouro, né? Sem a reencarnação, cadê a bondade divina? Aqueles primeiras criaturas que passaram todo aquele processo doloroso só tiveram aquela chance, né? Não só a bondade, mas como a justiça divina também, né? Uns seriam privilegiados e outros seriam, né? Passariam por tudo quanto é coisa. Isso, né? É o que ele fala, né? Ressaltar a justiça da reencarnação. Aqueles que encarnaram lá, que não tinham o absorvente, que não tinham a comida, estavam reencarnando e hoje somos os mesmos que agora estão aproveitando de todo esse progresso, de todo esse conhecimento acumulado. Hoje a gente tem água clorada, abre a torneirinha, não precisa trazer água na cabeça, né? Buscar no rio, a comida chega na mesa, né? Então, a reencarnação ela permite que todos se beneficiem desse processo, que foi lenta, essa marcha, através dos séculos, que indivíduos lá atrás morriam numa situação dolorosa, difícil, depois reencarnavam numa situação melhor, né? Então, se fosse só uma encarnação ou só uma vida, né, aquelas criaturas não teriam sido beneficiadas do que a gente vive hoje, né? Não é isso? E ele continua, olha, sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegaram por último, né? Ou seja, nós hoje estamos com esse monte de privilégio, mas aqueles primeiros que foram criados numa só existência, né, não tinha essa felicidade que a gente tem hoje. Ou também a sua felicidade é relativa, a justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Agora, pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Olha, lá nas cavernas, a criatura tinha que correr atrás da caça. Ele desencarna, né? Já encarna depois em um povo que já estava plantando, já estava cultivando, não precisava aquelas caças em que morria muito dos caçadores, né? Depois vai para as cidades, então ele vai sendo beneficiado. A justiça divina, ela permite que todos sejam beneficiados. Então a reencarnação ela passa a ser um processo da justiça divina, permitindo que todos se beneficiem dessa marcha do progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Alguém discorda disso? Né? Lá na barbárie, a gente lá se matando um com os outros ali. Hoje estamos vivendo um processo, por exemplo, no Brasil, um país gigantesco, né? Vivendo na América do Sul, em que não tem guerras mais, né? A gente não vê movimento de guerra na América do Sul entre povos há muito tempo. Não é isso? Não dá para perceber isso? Então, voltando a reencarnar, e a gente hoje se beneficia dessa marcha ascendente do progresso. E Kardec nos coloca ainda. Agora, mas o sistema da unidade da existência apresenta, nesse caso, outra dificuldade. Ou seja, uma só existência, além de não se beneficiar do progresso, traz uma outra dificuldade. Ele vai dizer, olha, com esse sistema da unicidade da existência, ou seja, a criatura só tem uma chance, né, de nascer, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que um homem é mais adiantado do que outro, porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Olha só o que Kardec coloca. Olha, aquele que nasceu na barbárie, ele era uma alma atrasada. Agora, nós que vivemos num outro momento, somos alma mais adiantada. Isso quer dizer o quê?
que Deus criou almas atrasadas e almas adiantadas. Por que esse favor? Kardec me chama a atenção. Por que Deus criaria uma alma atrasada lá na barbárie, lá na pré-história, e hoje traz almas mais elevadas? As crianças já vêm, é como se soubesse tudo, pega um celular, a criança com 1 ano pega o celular e sabe mexer. Mexe, abre tela, abre coisa, procura aquilo que quer. Né? Por que esse mérito, né, para esses que nasceram hoje, em relação àqueles que nasceram em outros tempos, sem essa tecnologia, sem essas benesses? Né? Por que mérito tem que não viveu mais do que o outro? Menos, muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior. Então, além de não se beneficiar, porque nasceu só uma vez, a gente está dizendo que Deus criou almas mais atrasadas e almas mais adiantadas. Mas essa não é a principal dificuldade. Kardec diz, olha, não se beneficia, uma só existência, não se beneficiou do progresso. A questão de colocar em xeque a sabedoria divina. Deus criou a alma mais adiantada, a alma mais atrasada. Mas ainda tem outra dificuldade. Uma nação passa em 1000 anos, da barbárie à civilização, por exemplo. Né? Ele coloca. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que nesse intervalo tivesse tempo de progredir, não é? Ó, vamos acompanhar. Do nascimento do homem até a sua morte, ele teria 1000 anos. Então, ele viria aquele nascimento difícil, depois o progresso, o benefício daquela sociedade, e quando ele morresse, tudo bem, ele tinha aproveitado. Porque em 1000 anos ele teria tempo de vivenciar o progresso, né? Tá. Poderia conceber-se que nesse intervalo tivesse tempo de progredir. Mas, diariamente, morre criatura em todas as idades, renovando sem cessar, de maneira que, dia a dia, as vemos aparecerem e desaparecerem. Não é verdade? Então, dentro de uma nação, tem gente que morre com 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 50, 60, né? E tem outros que morrem com 100, que vivem mais. Então, o que ele chama a atenção? No fim de um milênio, não há mais traço dos antigos habitantes, né? Que nasceu lá nos primeiros anos. Não há traço dele. A nação de Bárbara, que era, tornou-se civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros, esses já estão mortos há muito tempo. Ou os que chegaram por último. Então, ele coloca aí uma situação para a gente questionar. Olha, toda hora nasce e morre gente. Os que nasceram primeiro, que era uma situação de barbárie, né, eles não aproveitaram nada. Mas essa humanidade, esse povo, ele hoje é civilizado. Quem foi que cresceu? Né? Foi os que chegaram por último? Há um benefício aí, não há? Né? Agora ele traz, olha, mas se sua alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiam no tempo da barbárie. E é necessário admitir, então, que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas perfeitas. Gente, Kardec era maravilhoso. Olha só que conclusão que ele tira. Né? Aquelas criaturas que viveram na barbárie, que morreram, né, não viram o progresso. Aí foram 1000 anos, nascendo, vivendo, nascendo, morrendo. Né? Então, o que ele chegou à conclusão? Né? Que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder, né? Ou seja, o poder é daqueles esforços, não de melhorar as almas que eram imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Porque à medida que foram progredindo aquela nação, Deus foi trazendo ou foi fazendo novas almas e essas almas mais perfeitas. Deus fez almas imperfeitas lá atrás, na barbárie,
no crescimento era a alma mais imperfeita, depois mais perfeita um pouquinho, e hoje as almas mais aperfeiçoadas, olha só. Então, quem forçou Deus a criar as almas mais aperfeiçoadas em uma só existência foi o progresso. É uma mente maravilhosa, né? Comparemos essas teorias do progresso com a que nos foi dada pelos Espíritos. Então, ele vai trazer. Ó. Os Espíritos dizem que as almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Ou seja, a alma que está nascendo hoje, ela chega com progresso não porque ela foi criada mais elevada, mas sim porque ela já viveu lá atrás. Ela já aprendeu lá atrás, com as suas experiências, com as suas vivências lá na barbárie. Depois, quando melhorou um pouquinho, ela reencarna de novo, novas experiências, mais experiências, nasce, morre, renasce de novo, novas experiências. Quando chega esse tempo, quando nós encarnamos, nós trazemos essa bagagem. Então, as almas vindas no tempo da civilização tiveram a sua infância como todas as outras, mas já viveram e chegaram adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que ele é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Ou seja, esse momento é próprio para nós que estamos aqui, vivenciando. Nós fomos atraídos para esse tempo, pela nossa capacidade que a gente tinha de propiciar o desenvolvimento da humanidade, com a chegada de novos gênios, com a chegada de novos cientistas, novas tecnologias, permitiram esse avanço. Não que Deus criou almas perfeitas para agora, mas sim que veio com a bagagem. Essa é a doutrina espírita. Essa é a teoria que os espíritos nos apresentam, que difere da teoria da unicidade das existências. Olha, só tem uma chance. Então, lá na barbárie, você era uma alma bárbara, uma alma pouco desenvolvida. Quem lhe criou? Deus. No passado um tempo, a sociedade melhora, as almas que vêm são mais melhoradas. Então, Deus manda uma outra alma aperfeiçoada. Com o passar do tempo, mais progresso, Deus faz outras almas mais aperfeiçoadas. Kardec diz, olha, o progresso fez Deus fazer almas aperfeiçoadas, gente. Que estranho, né? Que estranho. Então, ela coloca em xeque a sabedoria divina, né? A bondade divina. Então, a reencarnação ela entra como uma necessidade de justiça e uma necessidade de aprimoramento, de progresso. E ele coloca, dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas, mas de alma mais perfeita, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram neste mesmo povo, em tempo de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos, né, ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Então, o que tem um povo civilizado? Ele atrai almas apropriadas para aquele tempo, para desenvolver, para progredir, para auxiliar, para contribuir. Mas foi criado naquele momento? Não. Traz a sua bagagem. Na barbárie, eles sofreram, agora estão se beneficiando. Pode ser o mesmo? Pode. Mas pode ser almas de um outro mundo, de outro local. Tá? Aí ele diz, aí é a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a Terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Né? Então, quando houver um nivelamento dos povos que habitam a Terra, né? Todos no nível de bons espíritos, né? Então, a Terra, né, viverá união fraterna. Por quê? Porque um bom espírito ele não quer guerra, ele não quer o mal, ele não pensa o mal, ele só quer o bem. Então, quando todos estão nesse nível de querer o bem,
acabarão-se as guerras. Vai deixar de ter outro povo, né, com idioma? Não, não há nem necessidade de que haja um idioma único, né, uma moeda única, não há. Porque o povo não quer guerra, vai comercializar, vai trocar experiência, vai auxiliar. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que eles convém, até que se torne digno de voltar ao nosso meio transformado. Alberto, o planeta Terra está se transformando, está em regeneração. Isso, beleza. Mas ainda temos muitos espíritos maldosos, que gostam de guerra, que gostam da violência. Mas a quantidade de espíritos que estão no nível de bondade aumentando vai obrigar o quê? A retirada dos espíritos espíritos maus. Né? Maus aqui no sentido de espíritos imperfeitos que gostam ainda, estão ligados ao crime, à maldade, à prática de valores contrários à prática do bem. Então, eles vão ficar deslocados. Eles não vão ter condições de aprender aqui. Eles vão ser isolados e são retirados para mundos inferiores. Isso já aconteceu com outros planetas, né? É narrado no livro Exilado de Capela, em que o planeta Capela, um planeta lá dessa constelação do Cocheiro, ela estava num processo parecido que está o nosso hoje. Então, alguns espíritos que estavam inadaptados, ainda muito ligados ao mal, muito ligados à violência, foram convidados a sair desse planeta e vinham ajudar na elevação do planeta Terra. São as raças consideradas adâmicas, né? Ou seja, espíritos muito inteligentes que chegam na pré-história rapidamente, dominam os metais, né? Domina, faz ferramenta, faz armas, faz instrumentos e faz surgir as grandes civilizações. Egito, Mesopotâmia, na Índia, na Pérsia, né, os hebreus, alavancando o progresso. Esses espíritos são maus, estão num ambiente propício agora, que eram mundos inferiores. Né? São inteligentes, traz a sua inteligência para os mundos inferiores. É o que vai acontecer aqui. A Terra em transição, espíritos bondosos permanecem, aqueles que querem se transformar e querem a prática do bem permanecerão, aqueles que não serão deslocados. Né? Vão para mundos inferiores, quando se melhorar, eles retornam para a Terra, que já vão encontrar uma mais avançada. A teoria vulgar tem ainda essa consequência. Os trabalhos de melhoramento social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças sob a carga de seus atos de barbárie. Né? Então, ele volta de novo, olha, teoria vulgar de uma só existência tem um outro problema. Né? Por quê? Os trabalhos de melhoramento social, né, ONGs, pensar no próximo, pensar no idoso, pensar na natureza, pensar nos animais, né? Só beneficia o agora e mais para frente. As gerações anteriores, não. Ou seja, quem veio lá atrás, na barbárie, na Idade Média, né? Esses dançaram. Não foram beneficiados com isso, né? Então, traz essa consequência. Segundo a doutrina dos espíritos, progressos ulteriores, que está acontecendo agora e mais para o futuro, aproveitam igualmente a essas gerações. Aquelas gerações da barbárie, as gerações da Idade Antiga, as gerações da Idade Média, todos eles reencarnam e aproveitam. Então, vão aproveitar todas as benesses que tem hoje, aqueles espíritos que encarnaram lá atrás, né?
pelo processo da reencarnação, ele pode reencarnar agora e se beneficiar. Que revive nas condições melhores e pode aperfeiçoar-se no meio da civilização. Tranquilo, gente? E aí? O que acharam do progresso? Beneficia a todos? Com certeza, beneficia todos. Mas somente pela perspectiva da reencarnação, né? Sim, com Se pensar certeza. se nasceu só uma vez, não vai beneficiar. Não, aí não. O cara chegou antes, né? Então, aí seria injustiça demais, né? Misericórdia. Ou Deus fez almas imperfeitas lá atrás e Deus está fazendo almas mais perfeitas. Então, Então, essa teoria da unicidade da existência, ela entra em choque com a justiça divina, né? Com a bondade de Deus. sim. Por isso que ela não se sustenta. Por isso que a reencarnação ela é a chave para a gente entender as dores do mundo, para a gente entender o progresso e para entender a bondade divina. Sem a Sim. reencarnação, a gente não entende a divindade, né? Não tem como Não dá para entender nada, né? Só a reencarnação. Isso daí que me trouxe, sim, para o espiritismo mesmo, foi porque só o espiritismo explica, né? Tem explicação. É uma criança que nasce já com um monte de problema, né? Como você fala, mas como? Um bebê nascer com câncer? Gente, uma criança, que pecado ter essa criança que nasce com câncer. Eu pensava assim. E agora, voltando, né, para o que a gente estava estudando, ainda hoje, né, tem irmãos nossos ainda que carregam água na cabeça, né? Nós já estamos com a água na torneira, mas muitos dos nossos irmãos aqui no Brasil ainda têm dificuldade com o básico, né? Com água, com eletricidade, com moradia, com alimentação, né? Com a infraestrutura, com o básico do básico ainda, isso, né? né? E eles não vão se beneficiar depois da águazinha na torneira, né? Vão Então vão chegar a vez eles também, chegar a né? vez deles, né? E Exatamente. ali não tem injustiça, estão passando por aquilo ali porque precisam estar ali, né? Cada um está no lugar que precisa estar. É a força da atração, porque cada local permite o crescimento individualizado da criatura. Né? Sim. E em tudo isso a gente vê a bondade, né, do amor de Deus com tudo isso daí, né? Pois não é? A Maravilhoso, perfeição né? é maravilhoso demais. Né? A gente poder entender isso de uma forma, sem criar revolta, sem falar, meu Deus, mas por quê? Quanta injustiça. Que injustiça? Nada é injustiça. Está tudo certo. É como se ampliasse a nossa vista, né, para ver Sim. Deus trabalhando o tempo todo. É o nosso agir favor, de né? Deus, é a misericórdia de Deus para conosco, né? Lá quando nós... Fala, Janete. Não, vocês falando assim, eu lembrei de uma vez minha irmã, ela diretora de uma escola em Macaíba, de muita criança carente. E tinha um cunhado dela, tipo um playboy, assim, tinha tudo, Candelária, morava em Candelária, mas era aquele menino meio revoltado com a vida. E ela dizia assim, você é tão inteligente, porque você não vem me ajudar a ajudar aquelas crianças? Ele espírita, pelo menos ele é espiritualista, dizia assim, mas cada um está onde merece estar. Aquelas crianças sofrem lá porque estão merecendo estar ali. Aí ela dizia assim, olha, cada um deve estar onde realmente tem que estar. Mas não somos nós que temos que fechar nossos olhos e deixar de fazer algo para melhorar a vida delas. Porque mesmo eles aprendendo a lição, nós também estamos aprendendo. Mas, infelizmente, ele não foi ajudar. Como muitos, e tendo a oportunidade de servir, né? Porque a dor, o sofrimento, né, é como se Deus permitisse assim, olha, está aqui, tu tem a oportunidade de trabalhar em prol do próximo, né? Então, tanta dor ao lado da gente, tanto sofrimento, tanta necessidade, dizendo assim para nós, filho, olha, tua oportunidade está aí, auxilia, né? Tá na tua porta, vai bater na tua porta, né? Dá um copo d'água, dá um alimento que você tenha, que não está usando, dá uma roupa, né? Ou seja, ela te dá a oportunidade para que você trabalhe
mais facilmente, né? Através das dores, sofrimento dos outros. Permite isso. Ok? Mais alguma colocação? Gostaram da marcha do progresso, como Kardec nos coloca? Essa resposta, esse comentário de Kardec é muito elucidativo, porque ele vai lá da barbárie, ele nos apresenta a reencarnação, né, como instrumento e, ao mesmo tempo, como justiça divina. Né? Muito legal. Adorei esse comentário dele. É muito profundo, né? Ele mapeou tudo, assim, passou por todos os locais, né? Não deixou nenhuma dúvida. Muito Bom. bom. A mente desse cara realmente é de um espírito superior. É. É um espírito muito sábio. Pronto, satisfeito, gente? Podemos mudar de assunto? Podemos mudar de assunto? Então, vamos mudar de assunto, né? Eu vou compartilhar a tela aqui do nosso livrinho. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Mensageiros, pronto. Pronto. Ok, nossa tela. Abre o livro. Mensageiro. Tá. Fátima, vamos ver qual é onde nós paramos? Vamos. No primeiro parágrafo da penúltima folha, despedimos-nos dos camaradas de luta. Certo. Penúltima folha, primeiro parágrafo. Viajores. Nós estamos no preparativo, né? Sim. Os preparativos, né? Vamos ver se eu acho aqui. Procuraremos. Despedimos-nos dos camaradas de luta. Tá, vou ver aqui. Primeiro parágrafo da penúltima folha. Aí. Tá aqui, achei. Então, só para relembrar, André Luiz vai sair em missão, ele, Vicente e Aniceto vão passar uma semana na costa terrestre, tá? E eles vão vir para ajudar a nós, tá? Então, ele ficou alegre que ele ia poder ajudar, mas ele pensou que toda vez que ele já tinha vindo na costa, ver a família, né? Mas ele viu os amigos, mas não sabia como ajudar. Isso nos dá uma ideia que não é porque o espírito desencarna, a pessoa morreu, um parente morre, desencarna, que ao desencarnar ele já pode ajudar a gente. Né? Fulano, me ajude, né? Meu pai, minha mãe, me ajude. A gente tem que colocar isso, que ele não é desencarnar. Alguma colocação? Tranquilo aí? Não é desencarnando que o espírito sabe tudo. Aqui nós temos André Luiz, que ele passou 7 anos no umbral, 1 ano em tratamento, né? Mais 1 ano trabalhando, então 9 anos no mundo espiritual, e ele disse que não conseguia ajudar os amigos que estavam passando necessidade, porque ele não sabia como. Ele não tinha capacidade. Aí, o Aniceto lê o pensamento dele e diz, olha, você não vê, você não ajuda porque você não consegue ver com a sua visão espiritual. Então, ele tomou a providência de mandar Vicente e André para um departamento, né, que queria ampliar as percepções dele. Né, e que esse tratamento deveria ser impresso. Eles deveriam, na hora do tratamento, ficar impresso. Tá? Então, eles vão, André Luiz descreve, receberam aplicações espirituais, mas André Luiz diz que não sabe o que aqueles técnicos fizeram. Ele diz que não sabe. Ou seja, ele, um aluno, né, já com bastante tempo, trabalhava com aplicações de passe lá no mundo espiritual, mas ele não sabe o que aconteceu.
ele sabe que não foi hipnose, porque eles ficaram lúcidos, acordados, mas quando eles saíram, ele percebeu que ele estava feliz, que ele estava contente, né? Não percebeu mudanças grandes, só que ele estava contente, estava muito disposto. Então, eles vão se despedir, tem um episódio em que eles vão sair de meio-dia, Aniceto tem uma turma de 50 alunos dele, como ele só ia viajar com 2, ele organiza as turmas, descreve o chefe de turma, as tarefas que eles vão ficar fazendo, né? Demonstrando o quê? Disciplina e organização, gente. Ninguém fica solto porque o chefe saiu, tem tarefa para todo mundo. Os outros alunos dele iam ficar com tarefas trabalhando. Então, ele distribui as tarefas, distribui a chefia e diz, olha, eu volto todo dia, passo algumas horas, mas retorno para a crosta durante essa semana. E fala que, quando a gente vai viajar, né, aqui na Terra a gente faz mala, mochila, né, documentos, e ele diz que os espíritos não, só trazem o coração, né? O coração, sentimentos, conhecimentos, né? Boa vontade para o serviço. É o que os espíritos trazem quando vêm nos ajudar. Ou quando eles se deslocam, não precisa mala, eles levam tudo que precisam. Conhecimento, a disciplina do trabalho, a vontade de trabalhar, né? Boa vontade que permite eles fazer o que tem que fazer. Tá? E um ponto que me chamaram a atenção é com relação à prece. Né? Aniceto, ele diz, olha, é prece, mas que vocês não usem a prece como se usa na Terra. Né? Não estimular o fanatismo. Diz que na Terra a gente tende a ficar pedindo coisas à divindade, né? A buscar a nossa prece só além de ser muito de pedir, vai pedir coisas materiais que muitas das vezes vai prejudicar o nosso crescimento. Então, a gente fica lá prostrado, então, de qualidade e quantidade, ou seja, perde muito tempo fazendo rezas, repetindo, né, mantras e mantras, horas e horas, né, que poderia estar sendo usado para ajudar, para fazer alguma coisa, né, para ação. Oração já diz, ora, mas tem a ação. Você não pode ficar preso somente à prece. Então, o fanatismo que ele nos remete é isso, para a gente não usar a prece nesse sentido, de quantidade e de qualidade. Que a prece para os espíritos é um compromisso com os trabalhos da divindade. Então, você faz a prece lá no mundo espiritual se comprometendo a fazer, a ser útil. Então, você pede força para continuar o trabalho, disciplina, né? Sempre ligado ao compromisso com as obras divinas. E não ligado a pedir coisas que, às vezes, aqui a gente fica, né, passa horas e horas pedindo um marido, pedindo saúde para o corpo físico, pedindo beleza, pedindo posição social, pedindo dinheiro, pedindo para ganhar na Mega Sena, né? Ou seja, pedindo que o outro se ferre, que Deus castigue fulano, cicrano. Aí Emmanuel chama atenção, né? Que a divindade não vai descer das suas esferas para errar conosco. É para a gente fazer o contrário, para nós subir até a divindade. Através da prece, nós buscamos a divindade. E não pedir que a divindade venha atender nossos pedidos, que muitas vezes vai nos comprometer. Então, a divindade não vai descer para errar conosco. É o que nos fala Emmanuel. Pois bem, estamos preparando para sair. Vamos lá, Fátima? Sim, vamos. Boa noite a todos. Despedimos-nos dos camaradas de luta, repletos de esperança. Era a nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puseramos a caminho, nosso instrutor observou: creio que a viagem para vocês será diferente, certo? Estão habituados à paisagem livre,
mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em véspera de reencarnação. Como assim? Perguntou Vicente admirado, pois não sabia. As regiões inferiores entre nosso lar e os ciclos da carne são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada, requerendo também conservação, como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos ciclos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Só um instante, Fátima. Ok. Então, aqui o Aniceto está dando as orientações, né? Diz, olha, normalmente vocês conhecem o caminho de nosso lar para a costa, né? André já foi, Vicente já deve ter ido, né? Uma passagem livre. Vocês foram por uma passagem livre. Ele vai dizer que é uma estrada ampla e bem cuidada, né? Ou seja, toda vez que André foi acompanhado, Vicente, anteriormente, foi por essa estrada, né? Direto que levava, era bem cuidada, era bem protegida, né? E essa estrada ela tem uma conservação. Nosso lar abriu uma estrada direto para a costa, tá? E essa estrada que permite esse deslocamento seguro, né? Para evitar tropeços e problemas. E ela é bem cuidada, ela requer manutenção e conservação. Tá? Ou seja, no mundo espiritual tem estrada, gente. Né? Tem plantas, tem rio, tem lago, e é constituído de quê essa matéria? Da matéria do fluido cósmico, próprio daquele ambiente. Tá? Então, o fluido cósmico ele tem vários níveis. Tem um nível grosseiro, que a gente percebe, mas cada plano tem fluido suficiente e que cria um tipo de matéria para aquele ambiente. E isso é colocado até pela ciência. Se nós olharmos o que diz a astronomia hoje, ela fala que no universo conhecido, todas as galáxias mapeadas, do universo conhecido, somente 3,7%, não chega a 4% do que é conhecido, de que existe no universo, é matéria tal qual nós percebemos, esse tipo de matéria grosseira. O restante ele chama de matéria escura, né? Perto de 70% de matéria escura, e energia escura, tá? Em torno de quase 30% é o que constitui o universo. Tá? E aqui, cada ambiente tem um tipo de matéria. Não a que nós conhecemos, mas um outro tipo de matéria, que vai constituir os corpos, vai constituir as árvores, as montanhas, os lagos, o rio, a água, né, do plano espiritual. Então, o plano espiritual, né, quando a gente passa para lá, a gente vai ver algo semelhante que a gente vê aqui. Então, ele fala de estrada, manutenção. Quando vimos lá no nosso lar, a benfeitora veneranda, ela fazendo auditório para 30 mil pessoas, com mesas, com banco, com flores. Ou seja, existe matéria. As casas, os prédios, tudo é construído de matéria, só que é uma matéria própria daquele ambiente do mundo espiritual. Então, ele fala dessa estrada, tá? E diz que essas estradas que são cuidadas,
elas são para aqueles trabalhadores que precisam de urgência. Tipo, quando a gente usa, faz uma analogia, né, as ambulâncias, né? As ambulâncias, ela tem livre acesso, ela não para em semáforo, ela sobe calçada, ela tem livre acesso. Por quê? Questões emergenciais. Então, essas estradas aqui que ele está falando, e que André já tinha ido, é para essas casas emergenciais dos trabalhadores e para aqueles que vão reencarnar, né? Que eles vão protegidos para que eles não sintam os fluidos deletérios que poderia prejudicar a reencarnação deles. Tá? Mas, no caso de André, Vicente e Aniceto, eles não iriam por essas estradas. Né? Eles iam por um outro caminho. Por quê? Porque André Luiz precisaria de narrar para nós, né, essas peculiaridades do mundo espiritual. Se ele fosse na estrada comum, ele não ia transmitir para nós esses detalhes, tá? Que ele vai nos colocar aqui, que é meio assombroso e arrepilante que ele vai nos colocar. Vai, Fátima. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções, separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido e a passagem de versos através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem, em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido. Mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuíamos apenas alguns princípios de volitação. Contudo, permanecíamos muito distante do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio. Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava em se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Só um instante, Fátima. Então, o que ele está nos falando aqui? Né? Aniceto diz, olha, tem o caminho corretinho, certinho, mas nós não vamos por ele. Nós vamos pelos fundos do precipício, né? Aí o André Luiz ficou, poxa, é uma expedição, vamos pela mata mesmo, né? Ele diz, olha, ele percebe que Aniceto poderia ir sem problema, e voltar não tinha que empecilho. Mas como ele tinha que ensinar o caminho, como proceder, ele ia com eles, caminhando, fazendo o mesmo percurso, no mesmo ritmo dele, de Vicente e de André. E ele se identificava, olha, Aniceto é elevado, é um espírito elevado, né? Mas André Luiz e Vicente não, eram espíritos vulgares no sentido de pouco desenvolvimento, né? Como a maioria dos habitantes do nosso lar. Eles sabiam um pouquinho de levitação ou volitação, ou seja, de sair voando, né? Eles já tinham aprendido isso, mas não tinham o poder que tinha Aniceto, né? Não tinha Aniceto, eles percebiam que tinha um poder muito grande. Por isso que ele era um instrutor, né? Vai, Fátima. Meditando sobre a lição sublime, em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que iam ficando à distância. Isso. Então, vamos encerrar aqui. Então, o que ele está falando? Depois dessa orientação, que eles não iam pela estrada, tá? Eles iam pelo caminho mais difícil. Porque Aniceto queria mostrar a ele esses detalhes, tá? Até para que ele soubesse, quando fosse fazer os caminhos, como proceder, como agir, e não tem como fazer diferente. Então, no plano espiritual, a metodologia ou a pedagogia é semelhante aos alunos de medicina, né? Eu vi isso, o Haroldo nos coloca, eu achei bem interessante,
e faz sentido. Os alunos têm a teoria, né? Mas depois eles têm um preceptor, e eles vão para a prática, eles vão aprender na prática, né? Vão atender, vão pegar, na prática eles vão aprender aquela teoria, mas não vão desorientados sozinhos, eles vão com o professor preceptor, que orienta, que vai dar liberdade para eles trabalharem, mas vai estar sempre supervisionando. Aniceto é dessa forma. Ele não vai com a teoria, ele já pega os alunos e vamos lá para perto. Agora vamos por onde? Tá? Vamos conhecer um caminho diferente que você não conhece. Tá? Vamos pelos precipícios. Certo? Então ele saiu, né, com André e Vicente, e eles saem volitante, ou seja, do nosso lar, eles aprendem como usar a capacidade para sair flutuando, e eles saíram. Né? E aí ele fala, pelo impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar, que ia ficando distante. Ou seja, aqui a gente perde aquela ideia de que no mundo espiritual é só pensamento. Vou pensar e eu já estou lá. Tá? Aqui não. Aqui tem detalhes. Olha, ele não é só pensar, estou lá. Pode ser que espírito de alto nível, né, um aniceto, possa deslocar nessa velocidade. Mas os espíritos comuns ou vulgares, eles se deslocam, alguns flutuando, né, outros têm que caminhar. Espíritos mais apegados, que não têm essa capacidade, não têm esse conhecimento, ele vai caminhando. Se desloca quilômetros e quilômetros a pé. A pé, gente. Correndo. Né? Aqueles mais esclarecidos, que têm mais capacidade, vai volitando. Mas no ritmo dele. Cada espírito tem um nível. Aqueles mais elevados, né, de espíritos mais esclarecidos, não, eles já se deslocam em velocidades muito maiores. Mas não é todos. Desencarno, já sei que no mundo espiritual, eu só pensar que eu vou para uma colônia espiritual, já vou estar lá. Né? Não é bem assim. É só pensar em comida, a comida vai aparecer. Quem pensar assim não conhece nada de espiritismo. Quem estiver pensando que no mundo espiritual estou com fome, vou pensar em comida e a comida vai aparecer, não, ou está muito, mas muito mesmo desorientado. Não está percebendo ou não está lendo essas obras complementares ou suplementares da doutrina. Então, aqui em 1944, quando esse livro é lançado, né, ele nos traz essas ideias, e quando apresenta para o mundo ou para o movimento espírita, muitos entenderam que esse livro era um livro de ficção, por causa desse pensamento. Penso, me desloco. Penso, tenho uma roupa. Penso, tenho uma comida. Penso, fico bom da doença que eu estava. E André Luiz vem desmistificar isso. Opa, não é assim não, meu amigo. Tá? Deslocamento de espíritos não elevado, ou ele é elevado por espíritos mais esclarecidos, que os conduzem no tipo, num equipamento, num ônibus, né? Algo desse tipo, que vem flutuando, ele não sabe flutuar, ou eles pegam e fazem aquele espírito flutuar, ou ele chama de volitar, né? E os levam, né, na velocidade necessária até para que ele possa ir e entender nas grandes distâncias. Tranquilo? Alguma pergunta, colocações? Dúvidas? Pontos que não está esclarecido? E aí? Desses preparativos, o que acharam? Vamos lá, nós temos alguns minutinhos. Oi. É um aprendizado, né, Alberto? Quando a gente começa assim a ler, eu estava lendo também um livro de Paulo Sérgio, e ele falando que é uma colônia que é mais atrasada ainda do que o nosso lar, né? E assim, ele falando que as pessoas lá trabalham mesmo, pegando pesado para poder fazer as coisas. Eu achei bem interessante. Quer dizer, é mais, como se diz, materializado do que o nosso lar.
Sim, tem pedreiro, gente, tem pedreiro, tem encanador, tem Justamente, tudo. ele falando disso, justamente. Eu achei muito interessante. Então, esse livro Aprender nos aí ajuda. fazendo essas coisas, porque quando chegar do outro lado não é surpresa. Serviço encanador, de eletricista, de tudo dentro de uma casa. Quando chega lá, não, a gente topa qualquer parada. Exato. Já estamos conscientes que não é um mar de rosa, né? Não, quanto mais materializado nós tivermos, mais estaremos ligados a esse serviço grosseiro. Né? É, E é bom a gente dar esclarecimento, a gente tomar esse livro não como obra de ficção científica, mas como uma realidade. Né? Por isso que a gente está buscando fazer esse estudo, para ver se a gente abre mais a nossa mente. Né? Achar, desencarnei, pronto, vai estar tudo bem, acabou minhas dores. Não é isso que André Luiz coloca. Ele coloca isso que passou 7 anos com dores e a barriga aberta, com câncer. Ele foi tratado no hospital, abriram lá a barriga dele o tempo todo ferida. Tá? Morreu, o espírito vai ficar bom, vai ficar são da doença. Não é bem assim. Tá? Como é que desencarna do outro lado já está bem? Não é bem assim, depende da elevação do espírito, depende da questão do mérito, depende da prática do bem que ele tenha feito. Né? Se não, chega do outro lado materializado do mesmo jeito, com dores, com dor de cabeça, dor na barriga, dor em tudo quanto é canto, e sem a estrutura que tem aqui material, né, que a gente tem hoje. Então, há necessidade da preparação para esse momento que é a passagem nossa, né? E nesse livro que eu li, ele fala muito disso aí, o despreparo das pessoas quando chegam, né? Que eles têm maior dificuldade. A maior dificuldade dos irmãos no socorro é isso, é o despreparo das pessoas quando chegam lá. Aí é interessante também, Alberto, que como é que se formam as colônias, as cidades, né? Ele diz assim, começa a se agrupar ali espíritos, né? E aí vem a questão do, né, os irmãos que vão lá, né, prestar o socorro espiritual, aí fica se aglomerando, aí de repente é uma cidade. Como se faz, né? Eu achei muito interessante. Você coloca, por exemplo, a gente vê nos refugiados, né? Você aglomera aquele pessoal num canto, quando parece que não, eles montam barraca, eles montam estrutura. Justamente, é isso que Mas fugindo acontece, a estrutura, tem uma cidade ali dentro, né? Dos refugiados, eles montam uma cidade, uma estrutura justamente. Aí precária. essas equipes socorristas chegam, aí traz uma, aí começa, né? Vê a Sim. necessidade do posto médico, aí depois vê a necessidade de uma escola, aí de repente está montando a cidade. Exatamente, vai montar aquela estrutura necessária naquele momento, que pode ser ampliada ou pode ser uma coisa provisória, né? Justamente. E aí, mais colocações dessa passagem do preparativo? Vamos lá? Quero ouvir vocês. Estão gostando? Dentro do grupo do Aniceto, era um grupo bem diferenciado também. No caso, a gente vai falar mais, né, do André Luiz e do Vicente, que são médicos, mas tinha todas as profissões ali. Foi citado várias profissões ali. Sim. No grupo dele. Né? Dona de casa, de mais. Sim, dona de casa, é verdade. 10 donas de pessoal casa. da enfermagem, pessoal da limpeza, tudo, tinha de tudo ali. Tudo, Sim. Continua tudo igual. Então, todas as posições que a gente está, né, ou profissões que a gente exerça, tem uma função, tem um conhecimento próprio daquilo. E é um ganho do espírito, para onde for ele leva. Né? Fazer uma comida, trocar uma roupa, né? Fazer uma limpeza no ambiente. Tudo isso a gente aprende, né? Conforme, é verdade. Né? E tudo isso é interessante. Pronto, gente? Podemos encerrar? Janete, faça a prece para nós, para encerrarmos. Faço. Então, possamos elevar o nosso pensamento a Deus,
com nosso coração cheio de gratidão por esses momentos de aprendizado. Que o Senhor abençoe cada pessoa em matéria, e cada espírito, Senhor, participou desse estudo maravilhoso que nos esclarece, nos faz refletir sobre a nossa trajetória, né, enquanto na Terra, nesse planeta maravilhoso. Então, que possamos, Senhor, trazer para nós a essência do Teu amor, da Tua lição, para com nós e para com os outros. Abençoa os lares de cada um, e que seja uma noite ainda de continuidade a esse aprendizado. E assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas e nos ensina, Senhor, a perdoar quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, principalmente o mal que nós criamos. Que assim seja. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Até semana que vem.